Estava refletindo enquanto o louvor acontecia. O sonho dos organizadores do Rock in Rio Lisboa é construir um ambiente desse. Só que eles nunca conseguirão, porque aquilo que os move é diferente daquilo que move a igreja. A nossa alegria tem motivo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos vivendo o tempo do governo do Espírito Santo até que Ele venha. Então nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos gastando a nossa vida com a única coisa que vale a pena, servir a Jesus. Se você não entender isso, é muito provável que você desista daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Se você considera que o Arena Jovem, a tua célula, o teu discipulado é um compromisso semanal na tua agenda, que está ocupando um lugar na sua agenda, até que você tenha um compromisso mais importante, eu tenho uma notícia muito difícil para te dar, você ainda não entendeu o Evangelho. Nós estamos continuando a fazer aquilo que Jesus começou há 2000 anos. E há uma promessa que Jesus fez antes de subir aos céus. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem a loucura que é a hora do louvor no Arena Jovem. Por favor, não se escandalize. Nós temos o culto de domingo para você. Mas isso aqui é a arena. Bem-vindo ao melhor lugar da terra. Nossa alegria tem motivo. Amém ou não? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, verso 5. Verso 5. Lucas 17, 5. Preste atenção nesse texto. Se você tiver com uma Bíblia de papel, abra. Se tiver uma caneta, um lápis, vai marcando algumas palavras que nós vamos conversar nos próximos minutos. Lucas 17, 5 diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a... Põe na NVT, por favor, amigo. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé... De novo, faça a nossa fé, isso. Há um problema enorme nesse texto. O ministério de Jesus não estava começando, ele já estava caminhando para o fim. Ou seja, o texto que nós acabamos de ler, Jesus estava praticamente há 3 anos exercendo o seu ministério. Então, nós estamos caminhando para a parte final do ministério de Jesus. Então, os apóstolos já tinham visto Jesus ressuscitar os mortos. Os apóstolos participaram da multiplicação dos pães. Pedro já tinha andado sobre as águas. Sinais, prodígios e maravilhas já tinham acontecido. Eles não só presenciaram, como eles participaram do mover sobrenatural de Deus na geração deles. Então, o texto que nós estamos lendo é um bocado estranho por conta disso. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, os apóstolos não disseram a Jesus, aumenta a nossa fé para nós também ressuscitarmos os mortos. Então Jesus, quando multiplicou os pães, quando Jesus curou os enfermos, os apóstolos não disseram, olha, aumenta a nossa fé para nós também curarmos os enfermos. Até porque Jesus já tinha enviado cada um deles em dupla, para que eles orassem pelas pessoas e curassem os enfermos. E os apóstolos já tinham ido em missão e voltado com as boas notícias. Jesus, em teu nome os enfermos são curados. Jesus, em teu nome, as pessoas são libertas. Quando nós falamos do Senhor, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, as pessoas se convertem. Mas em nenhum momento os apóstolos tinham dito a Jesus, aumente a nossa fé. Então o texto que nós estamos lendo, ele é muito importante. Os versículos anteriores a esse são muito importantes, porque aquilo que Jesus disse mexeu profundamente com os apóstolos. E eles não somente disseram, Jesus, aumente a nossa fé. Eles gritaram, Senhor, aumente a nossa fé. Porque nós não somos capazes de obedecer a isso que o Senhor está dizendo. Então, o que nós vamos ler, os 4 versículos que nós vamos ler, o 1, 2, o 3 e o 4, é um discurso muito difícil de Jesus, é um discurso muito duro de Jesus, e difícil de ser obedecido, e difícil de ser praticado, e isso é tão verdade que os apóstolos eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé, para nós termos a capacidade de obedecer a Tua palavra. Vamos lá, verso 1. Agora, Almeida, revista atualizada. Perdão, amigo. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. 2. Melhor fora que eles pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. 3. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender... 4.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, verso 5. Então disseram os apóstolos, aumente a nossa fé. Os apóstolos tinham autoridade para curar os enfermos, os apóstolos tinham autoridade para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, para multiplicar os pães. Pedro andou sobre as águas, mas quando o assunto é perdão, vai mexer com o teu orgulho. Quando o assunto é ser resiliente, resistente às pessoas que te ofendem, isso vai mexer com o teu cristianismo e vai colocar em fé a tua prova, vai colocar a tua prova em fé. A tua fé em prova. Eu acordei 6 da manhã. Eu já tomei 18 cafés hoje. E fui dormir, brincadeira, tomei 18 não, tomei 4 cafés. E fui dormir 1h30 da manhã, portanto, tentei assistir o primeiro tempo do Brasil, está repreendido. Então, eu dormi 3 horas e meia, me perdoem. Algumas palavras serão trocadas. Então, a fé dos apóstolos foi levada ao extremo naquele momento. 3 anos andando com Jesus. 3 anos ouvindo o Evangelho, 3 anos participando de muita coisa. Então, o verso 1, ele começa com a palavra, com a frase, é inevitável que surjam escândalos. Projeta aquela imagem, Tiago, por favor. Porque a palavra escândalo, ela é muito poderosa na Bíblia, ela é muito forte nas Escrituras. Porque a palavra escândalo, ela significa ser pedra de tropeço ou empecilho para que alguém se aproxime de Cristo. A palavra escândalo é uma palavra que significa... Escândalo na Bíblia, você entender o que é no grego original. Escândalo era o gatilho que era usado pelos caçadores na hora de capturarem um animal pequeno. Portanto, quando um caçador queria prender um animal, o que ele fazia? O caçador, ele montava uma armadilha e na ponta e colocava um alimento no meio e na ponta da armadilha ele colocava um escandalon, que é o gatilho. Então, quando o animal entrava na armadilha para pegar o alimento, o caçador puxava o escândalo e prendia um animal dentro. E daquele momento em diante, o animal estava preso nas mãos do caçador. Consequentemente, o animal era morto e aí acabava a vida dele. Agora, como é que isso se aplica a nós? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, olha só o que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 2, 24. O apóstolo Paulo diz assim: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Verso 25. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Verso 26. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, o que é o escândalo no meio da igreja? É a armadilha que o diabo coloca na igreja para prender o crente, para que o crente faça a sua vontade. Então, a igreja pode ser dividida em 2 grupos. As pessoas que estão presas no escândalo e as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Porque é impossível ser guiado pelo Espírito de Deus estando preso a um escândalo. É impossível que você faça a vontade de Deus, é impossível que você obedeça ao que Jesus disse, porque foi exatamente por isso que os apóstolos disseram, aumente a nossa fé, porque é impossível você obedecer a palavra de Deus se o seu coração está preso em uma ofensa, se o seu coração está preso por uma ferida, se o teu coração está preso por alguma coisa que te fizeram. Se você chegou aqui há 1 mês ou há 10 anos nessa igreja, ou em qualquer outra das nossas igrejas, eu tenho uma notícia muito difícil para te dar. Nós vamos errar com você. Eu sou pastor há 3 meses, eu tenho certeza que eu já errei com um monte de gente em 3 meses. E sabe de uma coisa, que eu vou continuar errando. Porque é impossível. O mal que eu não quero fazer, esse sempre faço. E o bem que eu quero fazer, esse quase nunca, só Jesus. Se Paulo disse isso, o que será de mim, queridos? Eu não estou falando apenas, olha só, a palavra escândalo não significa que eu vou marcar uma agenda com você e vou esquecer, e vou chegar atrasado. Se calhar o teu aniversário eu esqueci de te dar os parabéns. Se calhar no momento que você me ligou eu não pude atender, esqueci de te retornar. A minha nova habilidade que eu adquiri é olhar o WhatsApp, abrir a mensagem e esquecer de responder. É a minha nova habilidade. Correria, muita mensagem ao mesmo tempo. Resultado, esqueço de responder. Vão acontecer, mas não é esse tipo de escândalo que Jesus está dizendo no texto. O que ele está dizendo são coisas que impedem, empecilhos e pedras de tropeço para que as pessoas não se acheguem a Cristo.
Eu quero te dar 2 testemunhos muito rápidos. E quando eu cheguei nessa igreja, lá em 2013, meu primeiro Natal aqui em Portugal, me convidaram para uma festa depois do culto de Natal. O culto de Natal foi lindo, teatro, dança, aquela coisa toda que a gente sempre faz. Teve uns momentos maravilhosos. Aí o pessoal chegou assim e falou, olha, o pessoal que estava na equipe de teatro, falou assim, olha, perdão. O pessoal da equipe de teatro falou assim, olha, vai ter uma festa depois do culto de Natal, vamos lá. Eu falei, vamos, não deu nada para fazer mesmo. Recém-chegado em Portugal, 2 meses de igreja, cheguei lá na festa. Queridos, pior do que qualquer festa no mundo que eu já tinha ido. Quando eu cheguei na casa, eu fiquei já escandalizado. Tava tocando um forró muito louco, tipo assim, calcinha preta, esse negócio assim, mais brabo que você imaginar. Um abençoado que era o anfitrião daquela célula, abriu a geladeira, só tinha cerveja. Olha aí, Jesus. E todo mundo naquela comunhão dizendo assim, tem nada a ver, tá tudo bem. E eu olhei, achei estranho, falei, vou para a sala. Aí daqui a pouco tem um casal que estava no sofá conversando e saiu assim. Foi para um canto, depois eu não vi mais o casal. Eu falei, rapaz, tem uma coisa estranha aqui. Resultado, uma amiga nossa ia passar lá, eu falei, você vem cá? Foi a Jay. Jay, você vai passar aqui? Vou. Você me dá uma boleia para casa? Fiquei 20, 30 minutos e fui embora. Qual que você acha que foi o resultado daquele pessoal? Não deu um ano, não tinha mais ninguém na igreja. O que essas pessoas estavam sendo para os novos convertidos? Eu cresci no evangelho, queridos, minha fé está firmada na rocha. Agora os novos crentes, pessoal com 2, 3 meses conhecendo a Cristo, eles olham aqui para a igreja, vem aquela alegria, saem daqui da igreja e vão para uma festa como essa. Está tudo bem, não tem nada diferente do mundo, encontrei o lugar perfeito. Portanto, se eu deixar de ir para a igreja, se eu deixar de ter comunhão com Deus, se eu deixar de ter comunhão com o Espírito Santo, está tudo bem, porque afinal de contas o que a igreja faz é o que o mundo faz sempre. O que é que essas pessoas estão sendo? Pedra de tropeço para os pequeninos. E esse texto que nós acabamos de ler, Lucas 17, ele é repetido em Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelhos relatam o mesmo discurso de Jesus. Só que Mateus e Marcos, eles fazem um acrescento que Lucas não tem. Porque o verso seguinte, em Marcos e em Mateus, eles dizem assim, o texto que a bispa citou hoje, se a tua mão te fizer pecar, se o teu pé te fizer pecar, arranque e jogue fora. E vou parafrasear Jesus, se a tua língua te faz pecar, fofocar e ser pedra de tropeço, arranque. É melhor você entrar no céu do que seu corpo inteiro ser lançado no inferno. Arranque e jogue fora. Um dos maiores problemas que nós temos tido na igreja, um dos maiores problemas que nós temos tido no evangelho, são pessoas que pecam demais com a sua boca. Pecam demais, são maledicentes, são fofoqueiros, criam discórdia entre os irmãos, se tornam pedra de tropeço para que outros se acheguem a Jesus. Esse é um problema seríssimo. Projeta o texto de Provérbios 18, acho que é 18, 19. Olha só o que o rei Salomão diz. É mais difícil reconquistar um amigo, que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Para a nossa geração não faz tanto sentido falar em cidades fortificadas, mas para aquele tempo, toda cidade que não era fortificada por muralhas, o que essa cidade tinha? Uma porta aberta para o inimigo. Então, no Velho Testamento, no tempo da Bíblia, as cidades fortificadas eram muito comuns, porque as fortalezas servem para proteger o que está dentro e para impedir o que está fora de entrar. Só que tem um problema. Existem 2 tipos de muralhas que podem ser construídas no coração do crente: a muralha da ofensa e a muralha da palavra de Deus. Você decide qual vai cercar o teu coração e a tua mente. Porque se você ficar preso em uma ofensa, o discipulado não entra. Se você ficar preso em uma ofensa, a palavra de Deus não entra. Se você ficar preso em uma ofensa, a direção de Deus não entra. Nós vamos pregar aqui o Evangelho inúmeras vezes para você, e o Evangelho não vai entrar, porque a sua mente e seu coração estão murados. Então a unção de Deus fica do lado de fora, a provisão de Deus fica do lado de fora, a direção de Deus, o discipulado fica tudo do lado de fora. O teu discipulador gasta anos falando com você, mas o discipulado não entra, porque o teu coração está preso em uma ofensa, porque alguém se disponibilizou para ser pedra de tropeço na sua vida. Eu quero concluir falando 2 coisas.
O que Jesus disse foi que é inevitável que venham escândalos, é inevitável que surjam pedras de tropeço no meio do caminho. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo, melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se precipitasse no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Duas coisas são fundamentais. A primeira delas, o escândalo virá, mas que não seja por meu intermédio. Isso é muito importante. É inevitável que venha, mas não pode vir através de você. Então, o teu papel é não ser pedra de tropeço para ninguém. A segunda coisa, talvez, muito provavelmente, você já tenha sido ofendido por alguém. Alguém já foi pedra de tropeço na sua vida. É por isso que o versículo 3 e o versículo 4 vem logo em seguida. Porque Jesus disse, se te fizerem tropeçar, mas forem até você pedindo perdão, perdoe. Se 7 vezes no dia te ofenderem, se 7 vezes no dia te fizerem tropeçar, perdoe. Perdoe. Então, queridos, Arthur, você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei o que nosso pecado fez com Jesus na cruz. Então, o que fizeram com você não foi maior do que o meu pecado fez com ele na cruz, do que o seu pecado fez com ele na cruz. Então, perdoe, você foi perdoado. Você não tem mais autoridade sobre o seu nariz tem dono. Glória a Deus. Então, no final das contas, a lição que essa mensagem traz é muito simples. Primeira delas, não seja pedra de tropeço na vida do outro. Segunda coisa, se te ofenderam, perdoe hoje. Saia daqui resolvido com Deus, com o Espírito Santo, com você mesmo. Saia daqui bem resolvido hoje. Escândalos surgirão que não seja por seu intermédio. Situações e circunstâncias surgirão que não seja por seu intermédio. Quero ouvir um amém. Pessoal de Alverca, banda de Alverca, pode vir para cá. Coloque-se em pé no seu lugar. Nós louvamos ao teu nome, Jesus. Não perca esse ambiente. Não perca esse ambiente. Isso. Queridos, toda vez que você ouviu o Evangelho, toda vez que você ouviu a mensagem, pergunte a si mesmo: como eu vou colocar em prática isso que eu acabei de ouvir? Olha aqui para mim. O pessoal de Alverca é bonito, está subindo, mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não permita que o inimigo continue roubando o melhor de Deus para a sua vida. Dezenas de pessoas ficaram pelo meio do caminho. Eu poderia até dizer centenas de pessoas ficaram pelo meio do caminho nessa igreja. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar ali. Em outra oportunidade falaremos mais sobre esse assunto. Mas eu quero te dizer que as pessoas que ficaram pelo caminho, elas perderam o melhor da festa. O melhor vinho é servido no fim, queridos, não no início. O melhor de Deus sempre, sempre virá para aqueles que perseveraram até o fim. Há um texto que eu amo que diz que as leves e momentâneas tribulações que eu e você passamos nessa terra produzirão em nós um eterno peso de glória. Não desista. Não fique preso aos escândalos. Não fique preso às ofensas. Não fique preso na armadilha do diabo. Como nós lemos em 2 Timóteo 2, não fique preso àquilo que um dia falaram, fizeram. Não interessa. Não interessa. Então essa noite, esse arenão inteiro, desde as 2 da tarde até agora, o tema desse arenão é despertar, é um tempo de despertamento. De sairmos de um tempo onde nós estamos frios, distantes, vivendo presos dentro de uma rotina. É tempo de despertarmos. É por isso que nós começamos com um momento de devoção, de adoração, de intercessão. É por isso que depois nós falamos temas tão importantes que devem ser praticados e entendidos profundamente, como sexualidade e vida financeira, que nós falamos agora à tarde. E esse assunto de agora é a palavra que vem a seguir, queridos, ponha em prática, não permita que o inimigo continue roubando o melhor de Deus na sua vida. Vá até o fim, seja perseverante, seja forte, seja resiliente. Permita que o Espírito Santo guie a tua vida
teu pensamento, tuas decisões. É impossível, queridos, viver o Evangelho ofendido. É impossível viver o Evangelho sem perdoar de verdade, sem a prática real do perdão. Os anos estão passando no Arena Jovem Portugal, e eu sinto que a nuvem de Deus está passando, e nós não podemos perder o melhor de Deus, o tempo de Deus, nós não podemos perder esse tempo. Chegou a hora do Arena 400 na sede, chegou a hora dos 500 de Alverca, chegou a hora dos 500 de Almada, chegou a hora de Cascais, chegou a hora do Arena Portugal florescer, crescer. Não permita que os escândalos te tirem do caminho, te tirem do propósito. Que seu coração, querido, saia daqui hoje blindado, que a sua mente saia com as muralhas certas, as muralhas que são construídas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelo discipulado, pela unção do Espírito. Feche teus olhos. Senhor, nós entronizamos o Teu nome neste lugar, Deus. Sabemos que o Senhor está aqui, fluindo em nosso meio, desde a parte da manhã e da tarde, Deus. Nós sabemos que o rio do Senhor transbordou neste lugar hoje à noite. Nós estamos prontos, Senhor, para o novo tempo do Arena Jovem. Nós estamos prontos para o melhor tempo do Arena Jovem. Agora, Espírito Santo, não nos permita ficarmos presos à ofensa, aos escândalos, às pedras de tropeço que surgem no meio do caminho. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor fará. Que essa noite, Senhor, o inimigo não roube aquilo que foi ministrado aos nossos corações. Em nome de Jesus, vamos adorar.